how cold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Toda semana, durante toda a semana, há muitas semanas atrás, começamos esse trabalho, trazendo pequenos momentos de reflexão para despertar, motivar e incentivar uma curiosidade pelo qual nós temos orado e pedido a Deus que o Espírito Santo esteja trazendo sobre a sua vida nesse tempo. O desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer a sua palavra, de experimentar mais Deus através desse conhecimento. Muito conhecimento sobre Deus vem da opinião das pessoas, vem de sensações, não é? De emoções. Mas o que nós precisamos realmente é verificar a verdade através da sua palavra. Se está escrito, procede da parte de Deus e será cumprido da parte de Deus. Aí sim, há um fundamento, existe uma base e é a palavra do Senhor que certamente Ele é o fiador para fazer cumprir em nossas vidas. Nesse tempo, temos falado sobre a formação do homem, não é? Sobre a criação da identidade do homem. Quem é o homem? Vimos a sua natureza, a criação que Deus viu que era tão bom, não é? Deus trouxe a mulher para o homem, preparou todas estas coisas, mas o homem caiu no pecado. Ele se deixou levar e enganar, ele deu ouvidos a Satanás. Ele foi influenciado pelos enganos e as mentiras de Satanás, que justamente colocou em dúvida, não é, a sua obediência a Deus. Tais sensações são muito naturais nos dias de hoje. Nós temos vivido, todos nós, com essas sensações todos os dias. Somos convidados a duvidar de Deus. Somos estimulados a não confiar em Deus. Somos estimulados realmente a desobedecer ao Senhor, porque nos parece, de uma certa sensação pessoal, né, que o nosso desejo é mais importante do que o próprio Deus. E cumprir o nosso desejo é a coisa realmente fundamental para as nossas vidas. Então nós temos visto esse grande estrago que aconteceu na natureza do homem, onde tantos pensam, puxa, como é que Deus permitiu? Mas nós estamos vendo aqui o caminho. Você está acompanhando texto por texto do livro de Gênesis, né? Desde a criação do homem, a alegria de Deus em formar o homem, e depois como o homem e a mulher, Adão e Eva, acabaram se desviando da verdade e desobedecendo o Senhor, saindo fora dos limites que o Senhor tinha colocado. Aliás, essa palavra mexe muito com a gente, não é? Limites. Nós não gostamos de limites. Nós não gostamos que ninguém diga, ó, vai até aqui, daqui você não passa. Mas a criação de Deus, aquilo que o Senhor fez com o homem, foi exatamente isso. O colocando no jardim para que ele pudesse dominar sobre todas as coisas que Deus criou, não é? Mas dizendo assim, só que desta árvore aqui você não vai comer. Deus colocou na vida do homem um limite para que o homem obedecesse, tivesse que realmente ser firme e escolher e ter posição para não desobedecer ao Senhor. E é o que nós vemos aqui, o homem caindo, desobedecendo, se iludindo, se enganando, se deixando levar, e que grande consequência terrível isso trouxe, que é o que nós vamos ver nessa manhã. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 14 a 18 e do verso 22 até o 24. Está escrito, do verso 14, então... O Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz os filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e espinhos,
e você comerá o teu pão, até que tornes a terra. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os expulsou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, depois de todos esses detalhes que nós passamos aqui na semana passada e a anterior, são partes, né, desde a criação até a queda do homem, nós estamos vendo aqui hoje uma quinta parte desse processo, que é exatamente a consequência do pecado. A última vez falamos que o pecado ele vai se multiplicando. Agora nós vamos ver qual é a consequência do pecado. Então nós vemos aqui, desde o verso 14, exatamente o que o Senhor já diz à serpente, né? Então dá para entender aqui que a serpente é como se tivesse pernas, não é? E no momento que Deus então conversa com ela, ele diz: olha, daqui por diante você vai rastejar no pó, não é? Daqui por diante você vai rastejar no pó, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, a serpente acabou sendo um animal, né, um animal maldito, que traz repulsa, não é? E que ninguém gosta, na verdade, a não ser certas pessoas, alguns poucos hoje em dia, não é? Mas a verdade é que Deus então amaldiçoa aquele animal. Mas o Senhor traz algo que é muito mais importante e mais fundamental, não é? Com relação à própria mulher. Ele disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então, nesse texto, nesse pequeno texto, acompanhe comigo, você pode ler em casa e leia aí depois. O que nós vamos ver? Nós vamos ver dores, nós vamos ver sofrimento, vamos ver maldição, vamos ver dificuldade, vamos ver conflito, vamos ver limite, vamos ver o Adão e Eva sendo expulsos, não é? Do chamado paraíso, do jardim do Éden, da presença de Deus, não é? Então, o pecado sempre traz uma consequência nefasta na vida do homem, da minha vida, da sua vida, de quem quer que seja. E pecado é tudo e qualquer tipo de atitude, palavra, sentimento que está em desacordo ou em desobediência à vontade de Deus. Daí a importância de se conhecer o Santo Livro, as Sagradas Escrituras, para que eu possa colocar a minha vida na forma da palavra. Eu tenho dito isto. É importante refletir que não é o Senhor que tem que se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar ao Senhor. E isso só vai acontecer quando tivermos conhecimento da sua palavra. Então nós estamos vendo aqui a mulher agora recebendo uma palavra de Deus, não é? Falando para ela: olha, daqui por diante eu vou multiplicar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Ou seja, ela ia dar à luz com dores, não é como nós vemos até os dias de hoje. Em meio de dores darás à luz aos seus filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então, Deus está aí neste momento falando exatamente sobre esse controle e o poder do homem sobre a mulher. E ele te governará. E a Adão, aí Deus também conversa com Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher. Veja, Deus não é contrário que o homem atenda a voz da mulher. O que Deus está chamando a atenção aqui é que quando a mulher deu ouvidos à serpente, a Satanás, não é? Que a iludiu, que a enganou, e ela foi lá e passou a mesma visão para Adão, e ele também se deixou levar, ele também naquele momento concordou, porque ele poderia ter falado não. Deus ordenou, ele deu uma palavra: nós não vamos fazer isso. Ele também fez, ele também comeu. Então Deus disse: então, porque você ouviu a tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então nós vemos a terra passando dores, sendo amaldiçoada por causa do pecado de Adão, não é? E aí ele diz mais ainda: você obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
com fadigas, ou seja, você vai trabalhar a terra, ou seja, agora você vai trabalhar do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, né? E dela você vai retornar. Então, o que nós vemos aqui? A consequência do pecado. E talvez alguém poderia dizer assim, por que Deus permitiu que eles pecassem? Mas o que nós percebemos aqui exatamente é Deus criando uma criatura que ele coloca no jardim, concedendo a ele todas as coisas maravilhosas, todas as grandes bênçãos, sem custo algum, sem nenhum tipo de cobrança ou ter que conquistar ou fazer alguma coisa especial. Mas Deus coloca limite para a vida do homem. É importante você perceber que o Deus Criador estabeleceu assim as coisas que ele criou. E que nós precisamos aprender isso nesse tempo. Veja, refletir sobre estas coisas te faz olhar melhor para si mesmo. Qual é a minha natureza? A minha natureza é uma natureza pecaminosa porque eu sou descendente de Adão e de Eva. Agora, é evidente que Jesus Cristo lavou os meus pecados, perdoou os meus pecados, mas o meu desejo muitas vezes é para o pecado. Somos tentados todos os dias. Todos os dias tem uma palavra de engano para nos fazer desobedecer a Deus, onde nós precisamos prestar atenção que a consequência do pecado dói. É morte, como está escrito na palavra de Deus. Portanto, que o Senhor te abençoe nesta manhã, para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.